Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Agora sim? Agora melhor? Oi, gente. Eu sou a Anne. Eu propus essa atividade junto com uma outra colaboradora, Viviane Ferreira. Vocês se inscreveram, vocês devem ter visto. Só que, como a gente teve alguns problemas, ela não está em Brasília. E aí, eu estava muito preparada para ficar aí do lado de vocês apoiando ela, mas vim parar aqui. Assim como ela, a gente está terminando o mestrado na UNB, ela é da comunicação e eu sou da literatura. E eu trabalho basicamente com literatura. Perto? Eu trabalho com... Eu sou do departamento de literatura, mas eu estudo quadrinhos. E estudo quadrinhos partindo do pressuposto de quadrinho não é literatura. Mas isso é outra história. Qual a importância de pensar gênero e raça no mundo dos games? Veio quando eu estava numa situação tipo essa, ano passado, lá da CCXP. Eu fui participar de uma mesa sobre representação de heroínas nas HQs. E eu tinha deixado eu tenho um blog chamado Preta Nerd Burn Hell. E neste blog eu tinha deixado agendado um texto sobre Mortal Kombat. E aí, quando eu postei esse texto, eu estava lá na CCXP mexendo no celular e eu percebi que tinha, 20 mil visualizações em 2 dias. Isso não existe no meu blog, sabe? Porque eu falo sobre representatividade, feminismo, é muita coisa para as pessoas conseguirem lidar normalmente. E é claro que isso quer dizer que o meu texto foi parar num grupo de haters. E que eles foram me atacar loucamente porque eu estava falando que... sei lá, Mortal Kombat é um jogo que tem muito a ver com violência, que incita e que reifica e que reforça a violência contra a mulher. Ok, todo mundo que está ali está para apanhar, tem homem, tem mulher, etc, etc. Mas, nessa análise, eu estava falando sobre como a gente vive numa sociedade em que o sexismo, a violência contra a mulher, ela é estruturante e que quando você tem aquelas mulheres lá seminuas, os homens quase totalmente cobertos, isso quer dizer que tem uma violência aí, mas não. É claro que eu estou vendo coisas, etc. Vocês imaginam milhares, aí tive que... Enfim. Então, a discussão sobre a importância de pensar gênero nos games vem daí. Uma, que é a questão dos produtores, né? Outra é a comunidade e a outra é a crítica especializada. Se a gente for pegar os grandes portais nerds, geeks do Brasil, a maioria deles, 2, né, estão associados a bancos, etc., etc., que ganham realmente dinheiro com a cultura nerd, são pessoas que tentam se manter numa linha neutra, de neutralidade, de política, que a gente não discute política, a gente só discute super-herói, como se uma coisa tivesse desvinculada da outra. Então, eu acho que, a partir das discussões, a gente é capaz de dar uma chacoalhada nesse mundo e incomodar os haters como eles nos incomodam. Talvez um pouco mais de boa, né? Então, vocês devem ter lido a proposta lá no site. A ideia é que eu percebi que, em 2015 para cá, a gente teve um boom. É claro que, se eu for falar de heroínas negras nos quadrinhos, na década de 80 a gente tinha muito mais do que até 2015. Mas, no cinema, nas séries, a gente teve um avanço na presença de personagens racializadas, não necessariamente só negras, mas personagens amarelas, marrons, personagens que são consideradas racializadas, que não são brancas, em outras palavras, mas eu acho que usar não branco, ou não hétero, ou não gordo, eu acho, sabe? Eu prefiro usar racializada. Então, a gente teve a reformulação da Lara Croft, um jogo fantástico, teve Mad Max, que foi assim, uma representação que trouxe, que deu uma sensação, pelo menos no meio da blogosfera que eu participo, de que está melhorando, né? E é claro que teve outras personagens negras, por exemplo, que nem o filme sobre a Bessie Smith, que chama Bessie, que é um filme fantástico, que fala sobre uma mulher negra lá no começo na história do jazz, e que ela era bissexual, etc. E, basicamente, nessas histórias aí de 2015, as pessoas geralmente não falam. A diretora é a mesma de um filme chamado Pariah, que é um filme super bonito e super representativo, assim.
a partir dessa ideia de que 2015 foi um ano muito importante para as mulheres, a gente também tem percebido um aumento ou uma visibilidade mesmo da violência. Então, aquele site Girls Up Games, Women Up Games, não sei, elas propuseram essa hashtag Ser Mulher nos Games, no Twitter, em que várias garotas e mulheres vão relatando o que é ser mulher dentro da comunidade gamer e dentro da comunidade de produtores de game. E, assim, 90% tem a ver com violência, assim. E a maioria isso porque, assim, a gente ainda está considerando que a gente não está pedindo porque as mulheres falem, sou gamer, porque isso é uma coisa que é uma outra história que é super tenso também. Assim, você encontrar uma garota que fale, sou gamer, ou sou nerd, ou sou geek, né? Porque é tão violento e é tão excludente que você geralmente não se identifica. Pode jogar 24 horas por dia. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente discutir a representação, a representatividade, e, com isso, de repente, dar uma chacoalhada no universo. A minha discussão, então, ela vai partir dessa diferenciação, representação, que é representatividade, e como isso está atrelado ao poder, gênero e raça nos jogos, dentro dessas três esferas que eu falei para vocês, dos produtores, da comunidade e dos personagens. Eu vou focar na análise de personagens, que é realmente a minha onda, o que eu realmente gosto. E aí, a partir disso, eu vou usar alguns termos acadêmicos que são super fáceis e que a maioria de vocês, que eu estou vendo que muitas são meninas, já devem estar tipo, super familiarizadas, tipo the male gaze. Mas, assim, eu uso a tradução, tipo mirada masculina, porque eu acho que fica mais acessível, mas é a mesma coisa. Então, tecnologia de gênero é um conceito da década de 80, da Teresa de Laurentiis. É super comum, mas ela é uma teórica que pensa... Melhorou agora? Eu estou vendo que vocês estão se movimentando. Assim, não está dando para ouvir? Está difícil? Bom, mas aí vocês vão se analisando, porque aqui eu estou ouvindo bem. A tecnologia de gênero, então, ele é um conceito que diz respeito a gente pensa as tecnologias sociais que modulam, que podem funcionar como dispositivos discursivos que vão modificar e vão relacionar as nossas visões de mundo, vão construir nossas visões de mundo e... Melhorou? Vão construir e vão reconstruir, vão reificar a nossa visão de mundo. Mas, enfim, eu vou falar disso mais para frente. Mirada masculina, então, tem a ver com aqueles enquadramentos que objetificam as mulheres e que transformam a gente em objetos de cena. E eu gosto de partir do pressuposto também do conceito da Bell Hooks, que é de mirada oposta, the oppositional gaze. Ela vai dizer que, assim, por mais minoria que você seja, você tem um senso crítico e você nunca vai assistir um filme, nunca vai ser um filme, nunca vai ser um jogo. Porque quando você vivencia essas opressões, você necessariamente vai pensar sobre elas o tempo inteiro e você vai encarar a cultura de massa a partir dessa sua experiência, certo? Então, assim, como a gente tem pouquíssimo tempo, eu já vou partir de pressupostos de que a presença ou ausência de imagens na mídia causa impressão no público e que mídias constroem e reforçam o modo como compreendemos a realidade. São conceitos acadêmicos, eu posso passar, de repente, a referência depois, deles e Jodelet. Bom, representação e representatividade. Atualmente está muito na moda falar sobre representação, inclusive na moda acadêmica, a moda nos blogs, etc. E pouca gente sabe qual a diferença. A representação, ela tem a ver com você transformar, usar o discurso para transformar uma coisa que é o real ele não tem sentido em si. Mas quando a gente muda ele através da linguagem, transforma ele numa história, numa imagem, a gente já está representando. Então, a representação é tirar do real e tornar abstrato. Bom, a representatividade ela já tem a ver
com o modo como as pessoas pensam que isso tem ancoragem real. Então, quando eu assisto, por exemplo, Black Sails, aí eu vejo uma personagem negra, eu tento ali me conectar com ela, mas não dá, porque ela é muito estereotipada e não dá, assim. Agora, quando eu, sei lá, se eu leio Moon Girl e Double Dinosaur, tipo, já é um quadrinho que fala, putz, como é que elas conseguiram fazer esse quadrinho sobre a minha vida, a minha infância? Como assim? Sabe? Então, a representatividade é a sensação de que aquilo ali tá te substituindo, tá falando por você e você tá ok com isso. Quando você não tá se sentindo ok, quer dizer que você não tá tendo representatividade ali. E é claro que a representatividade ela tem a ver com quem está falando sobre quem, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma experiência de racialidade ou que você tem uma experiência tipo, de gênero que não seja homem e mulher, se você é uma pessoa... Enfim, qualquer opressão faz com que você tenha uma visão diferente sobre sobre o padrão daquilo, né? E você vai conseguir identificar o discurso ali, né? Tipo, no caso dos games, eu peguei um artigo que fala sobre raça, gênero, idade, fala sobre milhares de coisas, mas aí eu peguei os dados só sobre gênero, sobre raça. Então, segundo esse artigo, no censo dos Estados Unidos de 2000, 75% da população era branca e apenas 12% era negra. E que a gente tem aqui o oposto no Brasil, mas como são eles que produzem os jogos, é interessante a gente pensar a partir da visão deles, né, a experiência deles. Os latinos, eles correspondem eles têm uma porcentagem muito maior do que dos negros. Mas aí, se vocês perceberem ali do outro lado da tabela, apenas 2,7% dos personagens jogáveis eram latinos naquela época. Então, a gente tem uma diferença na representação e na representatividade só de observar a presença e a ausência. É muito interessante que brancos e negros sejam os mais representados, porque, os brancos são os que estão em cima na escala socioeconômica, e os negros, porque existe um antagonismo social ali que é muito bizarro, né? Pelo menos ali na década de 60, a gente teve uma erupção sombria do que esse antagonismo quer dizer. Então, esse primeiro ponto que a gente vai ver, que é da presença e da ausência, ele já diz muito sobre como funciona o universo de produção dos games. Agora, se a gente pensa que existe uma confluência assim, na construção dos games, que é da visão social, tipo, que vai modular a representação também vai modular a visão das pessoas. O mercado ele é influenciado pela sociedade e pelas representações, assim como também é representação, e a comunidade. Todos esses tópicos aí, eu queria enfatizar na primeira parte, que é o falar pelo outro. Então, quem está na posição de poder representar, de falar pelo outro, vai dizer o que acha sobre o outro. Então, nesse sentido, a gente vai ter muito problema, principalmente em séries, em quadrinhos, que é o que a gente tem mais contato. Você pega, por exemplo, um Orange is the New Black, que é uma série que tenta agradar gregos e troianos, mas que a gente sabe que tem milhares de problemas e que, geralmente, as pessoas não falam isso. As pessoas não falam sobre isso porque, elas se identificam com essa visão, outras, elas concordam com essa visão, e três, assim, o que está ali é o que realmente a gente vive numa sociedade que realmente é sobre isso. Assim, aquela série é muito racista, é muito bifóbica. A personagem bi, ela é totalmente colocada como uma pessoa indecisa, que não sabe o que quer e não sei o que é o senso comum sobre bissexualidade. As personagens negras são as agressivas, a personagem asiática é sei lá, ela é a que fala, ela é inocente e tal. Enfim, é uma série sobre estereótipos, mas as pessoas também têm uma sensação de que representação é uma coisa que a gente tem que aceitar a qualquer custo, então fica um pouco nessa questão também. E aí, assim, quando a gente traz de volta para o mundo dos games,
a gente tem a diferença do que se considera jogo sério, um jogo que vale a pena, um jogo que vai fazer de você um gamer, que geralmente não é FIFA, geralmente é um jogo de primeira pessoa. Não concordo com isso, mas se você for observar em qualquer fórum, o que os caras dizem, eu adoro FIFA, na verdade, mas o que geralmente os boys dizem é que isso não é um jogo sério, que Minecraft não é um jogo sério, que Tomb Raider pode ser usado para, sei lá, se divertir. É uma ideia equivocada, eles também não gostam de jogos de celular, mas, enfim, eles não são pessoas legais, né? Mas, enfim, aí está a minha motivação. Como eu me considero parte da comunidade, porque eu produzo conteúdo sobre jogos no blog, eu coloquei esse texto ali meio que para representar isso. Tudo o que a gente faz, como a gente consome, como a gente vê e como a gente vive, todas essas são formas de construir representações e de tornar reais representações. Mas, enfim, eu falei mais ou menos sobre esses tópicos aqui. Narrativas jogáveis, assim como outros tipos de jogos, outros tipos de mídias, são tecnologias de gênero. Elas constroem o gênero, elas constroem raça, elas constroem como a gente vai interagir com pessoas. Bom, policiais, por exemplo, que joguem GTA, eles podem vir com essa informação de que pessoas racializadas cometem mais crimes, mas elas também vão, a partir daquele jogo, tornar real que pessoas racializadas cometem mais crimes. Então, vocês veem que não tem começo nem fim. É como se fosse um ciclo mesmo, a representação. A gente vive, a gente já está representando alguma coisa. Então, eu já vou expandindo o conceito de tecnologia de gênero para uma tecnologia de gênero racializada, partindo da ideia de interseccionalidade, de que as violências, as opressões, elas se sobrepõem. E isso vai ficando mais complexo se a gente for trazendo outras questões, mas aqui, como estou falando para vocês sobre gênero e raça, eu estou achando interessante falar só sobre a tecnologia de gênero racializada. A mirada masculina, então, é essa forma de observar as mulheres a partir de uma objetificação, de uma sexualização presumidamente heterossexual, presumidamente de homens em relação a mulheres, blá, blá, blá. E a nossa mirada oposta, ela é uma mirada que vai criticar tudo isso que está sendo imposto. E aí, por fim, o estereótipo é aquela série de preconceitos que são transformadas reais, tanto a partir da representação, quanto a partir do momento em que você, que é uma pessoa que é oprimida, passa a tentar representar aquilo também. Você vai tentar performar, tentar corresponder ao que o estereótipo diz. Isso é muito real se vocês pensarem, por exemplo, em garotos negros que recorrem ao crime. Tipo, eles não previamente foram construídos para isso, mas a mídia só transforma eles, só dá esse espaço para eles. Uma pessoa negra, geralmente, nas histórias em quadrinho, em algum momento ela vai morrer porque ela não pode ter um final feliz. E isso influencia psicologicamente a população, né? E aí, rapidinho, correndo para a representação dos personagens, eu peguei esse personagem principal aqui do jogo Mafia 3, porque geralmente quando a gente fala de gênero, já pressupõe que vamos falar de mulheres, né? Tipo, como se mulher fosse marcado, como se trans fosse marcado. E, na real, a gente precisa pensar também sobre a construção dos homens. E eu vou dizer para vocês que eu tentei jogar a parte grátis, que estava na Xbox Live, e eu não conseguia, assim, chegou uma parte que tinha, bem no começo, assim, uma revista ou algo do tipo, e ele tinha... E aí tinha uma questão masturbatória, assim, que eu achei desnecessária. Mas, enfim, como esse jogo ele tem... É como se fosse daqueles filhos do GTA, realmente não tem muita... A gente não pode esperar muito dele nesse sentido, né? A masculinidade tóxica é o que vai rolar. Mas, assim, como o visu do jogo é década de 60, só tem personagens negros, com Black Power, o meu impulso de querer jogar aquilo ali foi muito maior, mas, enfim, quebrei a cara, pelo menos gastei milhares de dinheiros, né?
Esse cara, então, ele é um super homem, assim, super masculinizado. Ele objetifica as mulheres o tempo inteiro. A forma como ele olha, a forma como ele interage com as mulheres é como se as mulheres fossem inferiores, exceto aquelas que têm uma relação familiar mesmo, tipo mãe, assim. Esse jogo é sobre a criação de uma máfia, né? Então, as pessoas negras estão ali para cometer crimes. Inclusive, você, quando controla o Lincoln, você tem que, sei lá, assaltar a loja, enfim, você tem que fazer certas coisas que, enfim, não é exatamente o que a gente quer ver. Se a gente tivesse uma quantidade de personagens jogáveis que fosse, sei lá, de 80% dos jogos, tudo bem ter um que fosse assaltante, mas como a gente não tem essa grande quantidade, fica muito pesado, fica muito oneroso jogar esse jogo. Quando eu joguei esse The Walking Dead, eu não tinha parado para pensar na Clementine como uma personagem, uma personagem racializada, assim. Eu achei isso muito, muito engraçado, assim, porque eu estava procurando alguns personagens negros na internet e eu achei um texto que falava sobre como a representação da Clementine era racista. Isso porque no jogo anterior que ela aparece, que ela é mais nova, aparece ela com a pele mais pigmentada, com a pele mais escura, aparece foto dos pais dela, os dois pais. A mãe e o pai são negros, com a pele pigmentada, se eu não me engano, a mãe tem um Black Power. Então, assim, não faz sentido que ela pareça uma criança que, entre aspas, birracial. Mas só que como nesse jogo ela já passa a ser a protagonista, parece que há um interesse dos desenvolvedores em clarear a pele para transformar a personagem numa personagem mais palatável para um público presumidamente branco. E olha que já, assim, ela ser criança e ela ser uma criança menina já é um avanço por um lado, mas esse avanço ele é sempre negociado da maneira mais, digamos, sei lá. Então, assim, a Clementine é uma personagem super carismática. Você se envolve, o jogo, a imagem, a construção dos personagens é muito simples, mas a história ela te envolve de uma maneira tão profunda que, enfim, é incrível esse jogo. Mas aí, esse colorismo que é posto na personagem, assim como o fato dela ser uma criança que é totalmente sem inocência, faz com que ela seja maltratada ao longo da história, ela é maltratada, ela está sozinha. E aí muita gente vai dizer, no Walking Dead é assim mesmo, todo mundo é meio assim. E na verdade não, a gente tem uma série de crianças que são tratadas como crianças, que são humanizadas. Então, assim, existe uma hierarquia sim. E essa é um ponto que eu estava querendo discutir com muitas pessoas, que é a Devorada do Mortal Kombat. Eu procurei muitos textos na internet sobre isso, se alguém tinha tido a mesma impressão que eu tinha. E eu achei um fórum, e aí no fórum o cara disse que achava muito massa que a representação de mulheres amarelas, né, asiáticas do leste, fossem representadas, sei lá. Gente, vocês jogaram esse jogo? Não? Olha, é uma personagem nova, é uma personagem que é do mal, que é vilã, e ela usa salto alto, ela praticamente não tem roupa, e ela usa salto alto. É muito sem noção essa imagem da personagem. E ela, curiosamente, é colocada como uma personagem não heterossexual, porque... Pode dar um spoiler do jogo? Em algum momento, ela vai beijar uma outra personagem. Então, assim... É uma personagem que poderia ter um potencial discursivo muito fera. Mas quando eu vi que ela é uma personagem que joga larvas, que ela é super nojenta, que ela não é humana, o que eu vi ali foi uma metáfora dos relacionamentos interraciais. Eu achei que era meio que um comentário sobre isso. Que nem aquela coisa tipo de mulata, que é mula mais cavalo, burro mais cavalo, sei lá. Enfim, essas ideias racistas que estão tão naturalizadas que quando você vê um jogo desse... E assim, tem uma personagem preta mesmo no jogo, mas curiosamente foi a primeira que eu joguei. E eu achei interessante isso e fiquei pensando o tempo inteiro até chegar nesse fórum. E aí, milhares de coisas as pessoas disseram,
Mortal Kombat é um jogo pós-racial, não tem nada disso, não. Ela nem é humana e tal. Mas, assim, é exatamente aí que tem o peso do discurso. Ela é uma metáfora, então passa muito tranquilamente o discurso racista a partir dela, assim. Enfim, mas eu achei que amarelo foi um negócio bem esquisito, né? A Jacqui Briggs, ela é filha do Jax, que estava ali no Mortal Kombat desde o começo, o único negro que tinha os braços de ferro, não sei se vocês lembram. E aí é um cara super masculinidade terrível, ele não tinha muita profundidade. Hoje em dia ele se tornou um bom pai e é super bonito ver a relação deles quando você joga no modo história. Mas aí, assim, ela é uma personagem que está inserida no campo da tecnologia, ela é uma personagem que, em muitos momentos, vai se mostrar sensível, mas ainda assim, ela não é uma personagem que, dentro daquele contexto, é considerada, sei lá, bonita ou interessante pela maioria dos outros, assim. Eu achei interessante nessa representação que, na equipe principal, tem 2 pessoas de origem asiática, uma pessoa negra e a Cascade, que é loira e tal, que é a líder. Eu até falei o nome porque, assim, tipo, ela é a líder da história, ela é que salva e tal, que é dublada pela Peach, vocês sabem. E essa personagem, a Jake, ela tem uma relação com outro personagem que é o Takeda, se eu não me engano. E aí, poxa, a gente tem uma relação... É o Takeda mesmo? Não sabe? Essa personagem, junto com o outro, que é asiático, tipo, eles têm uma relação racial, tipo, interracial que não tem pessoas brancas. Tipo, isso é uma coisa muito rara de ver na TV, né? De ver na TV, não, perdão, de ver na cultura de massa. Então, ela, no geral, é uma personagem muito positiva, embora tenha aquela coisa da mulher negra raivosa, que tipo, ela tem um pouco disso, da contenção de sentimentos, mas, enfim, tá melhor do que a maioria das coisas que a gente vê. Assim. E eu não podia deixar de falar do Forza Horizon. É um jogo incrível de corrida, blá, blá, blá. Mas nessa edição, o terceiro, você pode escolher o avatar. Assim, você tem algumas escolhas e aí tem pessoas diversas, assim, tipo, racialmente diversas, né? Dizer assim. Em termos de gênero, não tanto. As pessoas elas estão ali dentro de uma visão que a gente entende muito dentro dos 2 gêneros. Os corpos também são corpos atléticos, pessoas jovens e tarará, mas ainda assim é um jogo que conseguiu dar um salto muito grande. Do Forza 2 para o Forza 3, a gente tem esse grande avanço que é de poder escolher o personagem com quem você vai jogar. Então, para mim, por exemplo, quando eu jogo por dentro, assim, como se eu estivesse dentro do carro, eu consigo ver uma mão que parece com a minha. Eu consigo ver, quando ela vence, uma personagem que parece comigo. É claro que é um jogo de corrida e que, no geral, isso faz menos diferença. Mas isso já é um avanço que, enfim... eu até escrevi um texto sobre isso, sobre como que a vida inteira eu me identifiquei muito mais com os jogos de corrida, jogos de carro, do que com os outros jogos, porque são, sei lá, quando você tem um carro, você consegue abstrair muita coisa, né? Que é diferente de quando você, tipo, vai jogar, sei lá, Tomb Raider, que era o único jogo na minha época, sei lá, na minha época é agora, né? Mas lá nos anos 90, e que você podia jogar e falar, nossa, ok, ela tem mais ou menos as mesmas experiências que eu. Em suma, tem a Aveline também, do Assassin's Creed, é um jogo mais comum. Eu ainda estou jogando esse jogo, mas uma das colaboradoras do blog, ela escreveu um texto sobre a Aveline e sobre como ela se sentiu feliz, assim, porque ela na verdade, quando jogou esse DLC, ela percebeu que ela não tinha, que ela é gamer de fato, que ela não conhecia grandes personagens negras que fossem protagonistas de jogos. Claro que a gente for pegar o Tekken, por exemplo, é um jogo que tem, sei lá, a Christie é uma personagem considerada negra, pelo menos no padrão dos Estados Unidos, mas é um jogo que, assim, considera robô, considera urso, considera qualquer coisa como possível. Então, o discurso também fica um pouco estranho, né, quando você coloca pessoas racializadas ali. Então, a Aveline ela é uma personagem que
ela é múltipla, é uma personagem esférica, ela não é uma personagem linear, ela é uma personagem que consegue se ambientar em várias situações, ela é uma personagem que tem uma origem nobre, uma origem, na verdade, privilegiada. Então, isso já é um discurso muito diferente do que a gente costuma ver, assim. E como ela luta também ali no século XVIII, para a libertação, ela é uma abolicionista. Isso também é um discurso muito forte, assim, que a gente não vê tanto no Máfia. É claro que o Máfia ele traz aquela sensação terrível de como era ser negro nos Estados Unidos na década de 60. Mas a gente não tem esse peso histórico, essa construção do corpo social das pessoas negras, né? Tipo, porque a experiência de ser negra não é só uma experiência individual, é uma experiência histórica coletiva, assim. E às vezes é importante ver isso também quando a gente assiste uma série ou joga um jogo, assim. No caso, voltando naquela personagem que eu estava falando com vocês antes da Black Sails, a personagem chama Max. A Max, ela é uma personagem negra que não é escravizada ali no século XVII, se eu não me engano. E ela é uma personagem que está totalmente... ela está totalmente fora do contexto de pessoas negras, porque, enfim, ela é uma pessoa que não é escravizada, não está numa situação de escravização. Mas, em momento nenhum, a gente tem um acesso à autoconsciência dela, a noção de que ela é uma pessoa negra e que pode, sei lá, fazer alguma coisa por pessoas negras também. E que a gente tem eu não estou falando de uma obrigação, mas que é importante ter uma consciência histórica quando você pertence a uma minoria social. Assim, você não pode acreditar que conseguir privilégios faz com que o problema acabe, porque, na verdade, o problema não acaba. O problema só vai se direcionar a você, porque as pessoas vão dizer o tempo inteiro que você não pertence àquele lugar. Como a universidade, por exemplo. Talvez vocês aqui tenham essa experiência de cursar universidades públicas e que, enfim, o tratamento é totalmente desigual. Por mais que você acesse individualmente alguma camada superior, você vai ser lembrado diariamente de que aquele não é o lugar em que você supostamente deveria estar. Então, a força da Aveline, ela está muito nesse discurso. E eu só estou jogando Assassin's Creed por conta disso, porque é um jogo que eu não acho tão divertido assim. E, bom, sendo bem breve, vou concluir com vocês. Eu coloquei o Blanca por uma razão que é assim... um jogo... Street Fighter é um jogo que a maioria de vocês deve ter jogado. E eu não sei se vocês já pararam para pensar em como é um sentimento péssimo de representação de brasilidade. Muitos de vocês aqui são pessoas que talvez sejam mais privilegiadas que as outras e que, nesse momento, possam ter parado para pensar sobre como é ser visto de uma forma grotesca ou sombria e como isso, naquele contexto ali que temos personagens do mundo inteiro e que o brasileiro, ele mora no Palafita e ele é verde, ele não sabe falar e ele sabe? É bem por aí. Oi? É bem por aí, assim. Já o Ed, que é um personagem mais... Uau, foi o primeiro personagem negro que eu acho que eu vi nos jogos, né? Acho que no Tekken 2, 3. 3? No 2? Não sei, eu joguei todos eles, mas eu não consigo separar direito, assim. Mas ele é um personagem que tem um sentido muito, muito bacana, assim. E eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma das versões dele, uma das skins, que ele tinha uma roupa da Ciclone, que ele era todo... trazia, assim, uma ideia estereotipada de Brasil, mas que, tipo, que também cavava ali no que a gente chama de pertencimento, assim, de você olhar e falar, nossa, eu entendo, eu realmente vivo aquilo, assim, é bem... E, mesmo sendo capoeirista e tal, eu acho que ele consegue ser um exemplo de masculinidade saudável. Ele é um personagem que traz valores interessantes e que representa a brasilidade de uma forma mais próxima do real, então mais representativa. Então, vocês podem já concluir que a representação, então, ela modula a nossa vida, ela
a gente modula a representação nos modula, e sendo assim, o desnível entre a composição étnico-racial da sociedade e a sua presença nas grandes narrativas evidencia a diferença de poder, de agência e dos indicadores sociais. Então, quando você vê muitas vezes aquela mensagem na mídia, você vai consequentemente acreditar naquilo. Então, essa relação de poder, que é uma relação obviamente histórica, mas que ela continua meio que imutável, ela continua imutável muito por conta disso, assim, do que a gente imagina que seja, porque pessoas racializadas muitas vezes não acreditam que são capazes de alcançar mais, e que pessoas que não são racializadas, que são consideradas neutras, essas pessoas também não têm no imaginário delas, uma imagem de que pessoas racializadas podem cumprir papéis mais relevantes dentro das suas empresas, dentro das histórias. E a gente não pode ignorar também o fato de que, às vezes, para uma empresa produzir um jogo com personagens racializadas ou personagens mulheres, significa também uma possibilidade de boicote, né? Eu achei muito interessante o lançamento daquele jogo do PlayStation Horizon, porque foi um investimento também muito no público feminino, né? Assim, é claro que muitos boys gostaram também, mas assim, foi um investimento, foi uma visibilidade, foi uma possibilidade de dizer, olha, a gente está vendo que vocês também existem, vocês também são gamers, vocês também jogam. É claro que eles não fizeram isso no escuro, existem vários estudos que falam que possivelmente, principalmente entre os 30 e os 35 e os 45, não sei, as mulheres são as que mais jogam videogame, assim. E eu sei que é muito difícil de acreditar às vezes, mas existem muitos estudos que mostram, que apontam para a presença de pessoas que não são consideradas o público-alvo dos jogos. Então, assim, se a gente consegue se mobilizar, consegue discutir essa inserção, tanto no mercado quanto nas narrativas, possivelmente a gente vai ter uma mudança considerável, uma mudança gradativa. Então, é isso. Obrigada, gente. Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho mais 10 minutos. Você. Tá. Eu queria perguntar se você conhece o Lúcio, que é um herói do Overwatch. Então, não. Eu jogo o primo pobre, que é o Warframe. Não, tá. Porque eu queria perguntar se você acha que ele é um bom exemplo de representatividade de brasileiros, que você mostrou ali o exemplo do... Pois eu vi algumas gameplays, mas eu não sei. Eu vou tentar falar rapidinho aqui. Basicamente, ele é um herói brasileiro. Overwatch é um jogo que se passa no futuro e ele é um DJ brasileiro conhecido mundialmente, e ele ficou conhecido também porque ele lutava contra a desigualdade no Rio de Janeiro, eu acho que ele é do Rio, que estava sendo trazida por uma empresa de engenharia da Índia. E ele meio que tem essa pegada de representante do povo. Ele é bem parecido, inclusive, com aquele personagem ali no cabelo. E ele usa uns patins, assim, sei lá. Depois você dá uma olhada, não sei se você conhece. Parece interessante. Assim, toda a discussão em volta do Overwatch, lembrei, é Paladins o nome do jogo, não é Warframe. Toda essa discussão em volta do Overwatch mostra que está sendo um jogo que está sendo bem feito, né? Porque assim, as pessoas estão se incomodando com o fato de a personagem lá para as tantas terem descoberto que ela é lésbica e que a outra que ela é neurotípica, enfim, as pessoas estão se incomodando muito, então eu suponho que seja uma coisa muito boa. Mas eu vou pesquisar melhor. Você. Boa noite. Obrigado pela palestra. Eu queria ver, assim, essa pergunta é mais pessoal, assim, eu quero saber a sua opinião, porque, por exemplo, aqui, mesmo durante essa palestra,
que é uma temática, vamos supor, de raça, que é uma coisa que é mais fácil de olhar. Eu venho e faço um teste do pescoço e eu identifico muito mais pessoas brancas do que negras. Tipo, já é um espaço muito mais limitado. Eu queria perguntar se você acredita que a mudança desse quadro tão crítico, ela ocorre mais a partir da comunidade, que eu vejo que, por exemplo, a comunidade gamer é muito machista e é muito racista. Você acredita que a comunidade vai ter que mudar antes para depois outros casos de sucesso, digamos assim, venham a acontecer? Ou você acha que isso pode vir na direção inversa? Onde você acha que é um caminho que isso pode acontecer mais rápido, de maneira mais efetiva? Bom, hoje eu estava assistindo a E3 e aí logo que começou, assim, tipo, eu vi uma menina jogando videogame, jogando lá o Xbox, e aí eu fiquei pensando sobre exatamente isso que você está falando, assim, será que eles não têm que empurrar um pouco a gente? É claro que a gente não pode ser inocente e pensar que isso não tem a ver com dinheiro, né? Isso sempre tem a ver com dinheiro. E a Marvel, por exemplo, ela não é muito legal porque ela está fazendo essa nova Marvel cheia de personagens negros e personagens, sei lá, que não estão dentro do padrão do Capitão América, sabe? Mas a gente precisa comprar também, a gente também precisa consumir, né? Então, eu não consigo entender como só um golpe vindo de cima ou só um golpe vindo de baixo como uma solução. Eu acho que a gente tem que discutir para que tanto os produtores reconheçam a importância deles serem pessoas que pensam sobre isso, como também o público tem que pedir mais isso, assim. Eu acho que é meio por aí. Respondeu? Você acha que essa diversificação de protagonistas, tanto de gênero quanto de raça, tem que ser uma pressão que vem dos consumidores, que vão cada vez mais ir nas redes sociais, reclamar com a produtora, pô, a gente quer ver personagens diferentes, ou tem que ser uma realização da própria indústria? Porque eu estou estudante de jogos agora e, tipo, é muito claro que as empresas fazem jogo para os consumidores, eles querem vender o que vende. Então, tipo, eu consigo ver empresas tendo dificuldade de aceitar personagens diferentes se as pessoas também não se promoverem a respeito disso. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Kamala Khan, que é uma personagem paquistanesa da Marvel, que é a nova Miss Marvel, tipo assim, foi o quadrinho que mais vendeu nos últimos anos, assim, no topo, assim. E aí estão querendo cancelar. Eu não acho que seja só uma questão do consumidor também. Eu acho que essas grandes empresas, elas investem inclusive dinheiro em manutenção de ideologias, sabe? Coisa muito óbvia a DC, assim, a forma como ela faz os filmes. Me parece que é um investimento de dinheiro que eles têm em manter essas ideias aí. Mas como eu tinha dito para ele, assim, eu acho que a gente precisa ter essa força tanto vindo de quem produz, assim, como de quem consome, assim. Eu não vou comprar um jogo que nem GTA, porque é um absurdo um jogo desse tá há 500 anos aí o 5 entre os 10 mais vendidos e as pessoas acham o máximo. É claro que eles vão continuar fazendo aquilo, sabe? São os ideais que a maioria tem e é um jogo que, sei lá, eles fizeram há vários anos, então, tipo, agora eles estão só no lucro, né? Então, tipo, eu acho que é isso, assim, a comunidade e principalmente os críticos também, assim, você pega esses grandes portais, assim, é uma galera que só está falando superficialmente da cultura de massa ou dos super-heróis, como se o super-herói estivesse no vácuo. Então, eu acho que a mídia também a crítica de mídia também está pecando muito nisso. Oi. Oi? O que eu tenho, meu nome é Isabelle. O que eu tenho para falar é mais um comentário mesmo, que você disse que a maior porcentagem de jogadores são meninas, e é difícil de acreditar nisso, mas tipo, é difícil de acreditar porque as meninas, geralmente elas ficam escondidas. Então, por exemplo, quando a gente vai jogar, normalmente a gente prefere escolher um personagem que é masculino e colocar um nickname que é masculino também. Porque a gente prefere não ser reconhecido como menina, porque, por exemplo, você vai jogar, sei lá, Ragnarok, sabe? Se você pega uma personagem, sei lá, maga, você percebe que a saia dela é tipo, muito sexualizada, sabe? É só um tecido na frente e um outro atrás. Então,
logo no início você já recebe mensagem de vários caras perguntando se você quer alguma caixa, algum item, em troca de uma nudes no, sei lá, no Skype, sabe? Então, assim, isso é muito real e acontece até hoje, o tempo todo, sabe? Por exemplo, você vai jogar League of Legends. Se você fida ou faz qualquer coisa, já vem comentários de que você é menina, você só pode ser menina, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, as meninas estão muito presentes nos jogos. Provavelmente, a maioria dos seus amigos que você não conhece, tipo, pessoalmente, ou você só conversa durante o jogo, é uma menina. Só que você não sabe porque você acredita que ele é um menino. Deu pra entender isso? Então, assim, é muito louco, porque a gente se esconde desde o início, sabe? Por exemplo, casas de fliperama, a gente nunca foi, assim, é muito difícil da gente ter ido ou ir nesses lugares, porque os olhares dos meninos em cima da gente é muito pesado, sabe? Por exemplo, aqui mesmo na campus, tipo, no banheiro feminino, a gente reclama o tempo todo que, tipo, nas áreas de TI, se o menino, tipo, vou chamar você para... O menino vem e me chama para, sei lá, comer um sushi. Ele não está querendo ser meu amigo, sabe? Ele está querendo me pegar porque, sei lá, eu sou a única aluna da sala, sabe? Por exemplo. E isso acontece pesadamente, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão de gênero nos jogos é mais uma questão dos boys terem um pouco mais de consciência também, sabe? Porque, tipo, aqui mesmo você percebe que a maioria dos palestrantes são homens, sabe? E a maioria são homens, sei lá, brancos. Então, assim, é tão presente, sabe? Tipo, todos nós podemos dizer que somos nerds e não sei o quê, mas quando você para pensar, assim, é muito real e é muito claro que isso acontece, sabe? Então, é mais uma questão da gente colocar a mão na consciência mesmo, sabe? Tipo, da próxima vez que vocês, boys, que estão todos aqui, forem jogar, pensar que talvez esse cara que você está fazendo umas piadas machistas seja uma menina que está fingindo que está rindo, mas na verdade ela está, tipo, muito puta ou muito triste, sabe? Tipo, então é mais um comentário assim. Mas enfim, é isso. Isabela, você falou isso, uma pessoa aqui, depois ela. Você falou isso, eu fiquei lembrando do Diablo, assim, quando eu comecei a jogar o Diablo 3, e assim, eu tava milhares de anos, né, tipo, sei lá, desde que lançou o 2, querendo que lançasse o 3, e aí, quando eu cheguei lá, putz, tem personagens negros, poxa, que massa. Aí, poxa, eu posso escolher o gênero e a raça, que coisa sensacional. E aí, quando eu fui jogar, tipo, os personagens negros são, tipo, tribais, assim, tipo, eles estão, sei lá, milhares de anos antes de Cristo, e a história é na Idade Média, tipo... a negociação, ela é bem nesse sentido, assim, geralmente quando você tem personagem racializado é sempre o homem, ou então você tem um personagem que em termos de gênero está, tipo, bem representado, mas aí em termos de raça é esse primitivismo, né? Mas é isso. Tinha pra você ou ela? Você. Meu nome é Miriam. Eu queria complementar o que ela disse, porque a gente, às vezes, não tem tantos estereótipos, mas parece que a gente sai de um e cai em outro. Porque você pode, por exemplo, não ser racionalizada, você pode não ser de classe baixa, mas você é uma das únicas 3 mulheres numa turma de 60 de informática. Na sua empresa, que também é de informática, quase não tem mulher. E, igual ela falou, que a gente aqui, a gente fala que é nerd, mas é aqui dentro. Porque lá fora a gente não tem coragem de falar. Porque você acaba caindo nos estereótipos horríveis. E, realmente, mulher na informática, além da parte dos games, na informática também quase não tem. E a gente é meio assim, tipo, será que ela vai dar conta de fazer isso? Cara, você falou isso, eu fiquei lembrando de alguns textos que eu estava lendo sobre mulheres no mundo dos games, e aí é muito interessante como a gente tem 2 tipos de lados, assim, de posicionamentos que as garotas que produzem games geralmente dizem. Tem aquelas que falam, olha, realmente um campo muito difícil, não sei o que nem você falou, assim. E tem aquele outro lado que fala assim, cara, Bayonetta é sensacional, não vejo problema nenhum. Tipo, é um jogo feminista. Tipo, cara, elas falam como se o sexismo fosse uma ideia das pessoas, uma viagem, e como se elas não tivessem que lidar na pele com aquilo, como se elas serem mulheres naquele contexto que só tem homens, fosse super tranquilo, assim.
E por mais que às vezes nós temos, tipo, amigos incríveis, eu tenho amigos que, tipo, a gente sai, sei lá, sou a única menina e a gente vai jogar jogo de tabuleiro, por exemplo. Poxa, eles são ótimos, é claro que eu não vou sair com gente palha. Só que, gente, em algum momento, assim, eles são machistões e eles sabem que são, assim, pelo menos são pessoas com quem eu posso conversar e posso dizer, olha, tá errado isso aí, vamos tentar recuperar, né? Vamos fazer essa frase de novo. E aí eles levam isso na boa, mas é muito difícil estar no ambiente que quando a galera não quer conversar. E a mesma coisa em relação à raça, assim, tipo, se as pessoas não querem conversar, fica muito difícil. Bom, agora encerrou. Mas obrigada, gente. Valeu. Vocês são ótimos.